Olá pessoal, nesse vídeo eu vou estar procurando dar algumas dicas sobre redações dissertativas. Eu quero deixar claro aqui que não é um vídeo, não tem um propósito de explicar tudo sobre redações dissertativas, até porque tem muita coisa e é um pouco diferente das redações do Enem, que são redações dissertativas argumentativas. O nosso aqui é só redação dissertativa. Esse vídeo é mais para dar uma dica sobre quando eu pedir uma redação para vocês, vocês saberem como mais ou menos como fazerem para sair uma redação até legal para conseguir uma nota boa aí na minha matéria de filosofia. Quero até pedir desculpas porque esse vídeo não é abrangente, até porque também não é minha área de formação, não sou formado em letras, minha matéria é filosofia, mas eu achei importante estar fazendo esse vídeo para dar algumas dicas para vocês, ok? Então vamos lá. Preparei até um slide aqui para vocês estarem tendo uma ideia sobre essa questão do que vem a ser a redação dissertativa. Primeiro, algumas dicas sobre esse tipo de redação. Dissertar é falar sobre. Então, se você vai fazer uma dissertação, uma redação dissertativa sobre a escola, você vai falar sobre a escola, o que a escola faz, qual a função dela, o que ela tem de bom, o que ela tem de ruim. Aí esse tema, o tema do texto, porque todo texto tem um tema. Tema você vai falar sobre, você vai dissertar sobre um tema, fazer um texto dissertativo sobre o quê? Sobre computadores, sobre a internet. Você vai falar sobre a internet, o que ela é, o que ela faz, para que ela serve, se ela tem defeitos, qualidades, etc. Tem várias formas de você abordar isso aí. Tem temas que são mais específicos, ele não vai falar só sobre a internet, ele vai falar assim, a função da internet na educação. Vocês podem perceber que já se aprofundou nisso aí, não é só a internet solto. Você não pode falar, por exemplo, sobre diversão, jogos de computador, por quê? Não está falando só internet, está falando que os jogos de computador tem na internet. Mas está falando sobre a educação, a internet na educação, ou seja, você vai ter que falar coisas que você vai ter que falar sobre no seu texto, sobre coisas que tem a ver com internet e educação, certo? Então, passando aqui para o próximo slide, para vocês terem uma noção. Primeira coisa, uma redação dissertativa, ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser uma redação dissertação expositiva ou dissertação argumentativa. Quais são as diferenças? A dissertação expositiva ela vai explicar um assunto, falar sobre o assunto. É a que geralmente a gente vai fazer na matéria de filosofia. Tem problema? Ah, professor, se eu fizer uma dissertação argumentativa na sua matéria, tem problema? Não, não tem problema. Mas geralmente a dissertação argumentativa é mais para o Enem. Por quê? Porque você vai usar um argumento, vai falar, ó, por que a internet, a educação, o uso da internet na educação é bom? Ó, aí você vai argumentar no seu texto. Ó, o uso da internet na educação é bom porque os alunos têm várias possibilidades de aprender de várias formas no YouTube, por meio de sites, lendo textos, vendo vídeos, jogando jogos educativos. Então, tudo isso eu estou argumentando do porquê, no caso do tema, se fosse o tema da minha redação, do porquê que é bom a internet. E a minha visão é que a internet é boa na educação. Estou explicando, dando argumentos. Por que a internet é boa na educação? Baseado no tema, a internet na área da educação. Vamos lá. Como todo texto, a redação dissertativa deve conter introdução, desenvolvimento e conclusão. Aqui está um erro que muita gente comete, gente. Às vezes faz um texto, só tem desenvolvimento. Direto eu pego o texto sem introdução ou sem introdução e conclusão. O que é? A gente vai ver daqui a pouquinho o que é cada coisa. Vale lembrar que todo texto é feito para um ou vários leitores. Então, quando você está explicando, falando sobre um assunto, sobre o tema, ou argumentando, você está fazendo isso para vários leitores. Então, você tem que dar alguns detalhes, ser bem claro no seu texto, porque às vezes a gente acha que está falando para nós mesmos. Não, às vezes a pessoa que vai pegar não leu sobre aquele assunto. Então, você tem que ser bem claro no seu texto, ok? Vamos lá. A introdução dá início, primeira parte do texto, que o texto é formado por introdução, desenvolvimento e conclusão. Agora a gente está falando da introdução. A introdução ela dá início ao assunto do texto.
ela apresenta esse assunto para a pessoa que irá ler o texto. Ou seja, é como se, por exemplo, eu dei até um exemplo aqui nesse slide. Se o texto for uma história, é como você vai começar contando essa história. Você vai dar uma ideia. Por exemplo, se eu vou falar da história da Chapeuzinho Vermelho e do Lobo Mau, eu tenho que explicar quem era Chapeuzinho Vermelho, onde ela morava, o que ela fazia, e quem era o Lobo Mau, onde o Lobo... Ah, o Lobo Mau? Quem é Lobo Mau? Estou dando a introdução. Olha, o Lobo Mau, ele mora na floresta. Ele geralmente devora seres humanos. Entendeu? Tô dando um exemplo aqui, eu tô introduzindo. Ah, Chapeuzinho Vermelho tinha necessidade de ir até a casa de sua avó. Isso aqui eu tô introduzindo um texto, tá? A introdução, então, ela serve para introduzir, portanto, ela serve para começar a explicar as coisas, começar a esclarecer as coisas. Perdão, gente, porque você não deve começar explicando já na conclusão. Geralmente, não é uma regra absoluta que não pode ser desfeita nunca. Mas assim, geralmente não é bom começar explicando na introdução. A introdução é só para mais dar uma ideia geral do que vai trabalhar o texto, dar uma ideia sobre o assunto que está se falando, tá bom? É como se, por exemplo, para vocês terem um exemplo de introdução, é como se um personagem, se eu não fizer a introdução no texto, é como se um personagem de uma novela surgisse do nada. O autor coloca ele lá e não explica de onde ele veio, o que ele faz, quem é ele. Só coloca lá. Quer dizer, você já começou o seu texto no desenvolvimento, não tem introdução. Você não explicou. Ah, vamos falar sobre o surgimento da filosofia. Aí você começa. Por esse motivo, Tales de Mileto Tales de Mileto fez a primeira pergunta da história da filosofia, de onde surgiu tudo. Você percebe que você jogou esse texto assim do nada. Você poderia ter feito a introdução, que é o quê? Olha, a respeito da questão do nascimento da filosofia, podemos considerar, baseado nos fatos históricos, algumas informações. Ponto. Aí, aqui terminou a introdução. Desenvolvimento. Uma dessas informações, o primeiro filósofo veio a ser Tales de Mileto, baseado no estudo dos historiadores. Isso aqui é um exemplo já de um texto. Tá. Alguns tipos de introdução. Iniciar descrevendo um acontecimento famoso, por exemplo, sobre a história da filosofia. Você pode começar a introdução dizendo... O ser humano há muito tempo vem tentando entender do que é formado o universo. Ponto. Aqui acabou a introdução. Aí você começa o desenvolvimento. Nesse sentido, nessa busca surgiu Tales de Mileto. O Tales de Mileto veio por meio de suas indagações. Aqui eu já estou falando do desenvolvimento, mas a introdução foi aquilo. O ser humano, desde o início dos tempos, desde quando começou a raciocinar e pensar, começou a se perguntar de onde vem o universo, começou a olhar para o céu e perguntar, nossa, de onde veio tudo isso aqui? Entendeu? Isso é uma introdução. Você está introduzindo um tema que é o quê? Nascimento da filosofia. Você está usando um acontecimento, que foi o quê? O ser humano começou a olhar para o céu e pensou, de onde surgiu tudo isso? Pode ser histórico, você pode dar o exemplo, no caso do Tales, começar falando do Tales, que o Tales foi o primeiro filósofo, um acontecimento histórico, aconteceu, está na história, foi no passado. Pode dar um exemplo imaginário, por exemplo, na introdução você pode falar assim para o seu leitor, começar escrevendo assim, imagine que um ser humano venha discutir com o outro e bater nele. Aí você faz uma pergunta já nessa introdução. Isso é correto? Aí no desenvolvimento, o tema, vamos supor, é a ética. Aí você vai começar no desenvolvimento. Depois dessa introdução que você fez, dando esse exemplo imaginário, você vai começar explicando, olha, isso seria errado. Ou, baseado nesse exemplo, esse comportamento dessa pessoa seria errado porque nós temos valores morais, valores sociais, regras da sociedade que dizem que nós não podemos bater em ninguém, etc. Beleza? Só para você ter uma ideia. Ou você pode começar explicando um pouco do assunto. No caso, você vai dar começar a dar exemplos, começar a explicar um pouco, dar informações para o seu leitor. Por exemplo, a filosofia é uma disciplina do saber
que tenta explicar as questões sobre a vida do homem e do universo. Ponto. Aqui você fez sua introdução, você está explicando o que é filosofia. Depois, no desenvolvimento, você vai abordar mais outras coisas que a filosofia fala, você complementar mais. Mas aqui você já deu a introdução do que vem a ser a filosofia, beleza? Para dar uma ideia. A introdução serve para isso, dar uma ideia para a pessoa. Aqui nós temos um exemplo de introdução. Por exemplo, tema, violência no Brasil. Aqui eu dei um exemplo de uma redação que eu criei. Ó, se a gente for falar sobre o tema violência no Brasil, qual é o modelo de introdução? A violência é algo que está presente no cotidiano dos brasileiros e preocupa pessoas das mais diversas localidades e idades. Sendo assim, torna-se importante refletir sobre algumas de suas causas. Ou seja, nessa introdução eu comecei falando, o tema é o quê? Qual que é o assunto do texto que a gente tem que trabalhar? Violência no Brasil. Então eu comecei falando que a violência é uma coisa que está na nossa vida dos brasileiros. E preocupa a gente, de pessoas de vários lugares, de várias idades, pessoas daqui do Mato Grosso do Sul, do Rio de Janeiro, de São Paulo, da Bahia, e de várias idades. Preocupa a gente que é adolescente, preocupa quem está na idade adulta, preocupa quem é idoso, entendeu? E por isso é importante a gente refletir sobre o que causa violência, beleza? Isso aqui é um exemplo de introdução, quer dizer, eu estou explicando, eu estou dando uma ideia, eu estou introduzindo, iniciando um texto sobre o assunto violência. Eu estou falando que a violência preocupa muita gente, entendeu? Isso aqui você pode usar, gente, para qualquer tipo de tema, qualquer coisa. É só um exemplo aqui para vocês começar a entender. Um exemplo torna as coisas mais fáceis. Aqui está outro exemplo. Por exemplo, se você for falar do tema início da filosofia, uma boa introdução seria... Ou pode ser outra, gente. Isso aqui é só para vocês terem uma ideia. Eu até prefiro que vocês não copiem isso aqui. Eu não quero que copiem. Eu quero só que vocês usem isso aqui para vocês começarem a entender o que é uma introdução. O início da filosofia tem gerado alguns debates sobre quem vem a ser o primeiro filósofo da história. Isso aqui eu já estou gerando uma introdução indagativa, uma introdução que faz uma pergunta. Ou seja, eu comecei falando que existem debates sobre essa questão do início da filosofia, existem debates sobre quem é o primeiro filósofo da história. Mas a gente sabe, baseado na maioria dos historiadores, que é o Tales de Mileto, ok?